Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso Momento Vocacional. O mês de outubro é conhecido por ser o mês missionário e no penúltimo domingo, toda a igreja no Brasil celebra o Dia Mundial das Missões. Retomando a nossa série de entrevistas, convidamos hoje para falar sobre missão e vocação o Padre Isaías Daniel, ele que está na função de reitor do Seminário Maior São João Maria Vianney de nossa diocese, na cidade de Campinas. Seja bem-vindo, Padre Isaías, ao nosso Momento Vocacional. Olá, primeiramente, Mateus, é uma alegria estar aqui do teu lado no Momento Vocacional. Então, abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Maravilha. E Padre Isaías, mês de outubro, então, como nós ouvimos no comecinho, os nossos amigos também, fala sobre então a missão. Então, nós sabemos que o Senhor realizou uma experiência também, missionária. Então, Padre Isaías, como que o Senhor percebeu o protagonismo dos batizados neste contexto desafiador que foi na região amazônica? Pois é, Mateus, eu tive a graça de poder viver uma experiência missionária ad gentes, né? Eu participei de um projeto da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem como objetivo enviar pessoas para a região da Amazônia. Então, essa experiência missionária ad gentes se deu entre os anos de 2012 a 2017. Foi na Diocese do Alto Solimões, no estado do Amazonas. É uma região fronteiriça, a tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Uma região bem exótica, um lugar bem interessante. Como o Papa Francisco ele tem dito, como ele gosta de dizer, a missão é encontro. Então, lá no Alto Solimões, eu me encontrei com muitas pessoas. Tive muitos encontros e me encontrei com caboclos amazonenses da cidade, as pessoas do mundo urbano, né? Também me encontrei com os povos ribeirinhos, também com pessoas de algumas etnias indígenas. Me encontrei com peruanos e colombianos, né, óbvio, já que ali é fronteira. Me encontrei com pessoas migrantes, sobretudo aquelas que migram para aquela região devido ao serviço público. E me encontrei com militares também, já que a região é bastante militar, pelo fato de ser uma fronteira. Então foram encontros incríveis, com muitos aprendizados, muita coisa boa mesmo, né? Deus falou muito comigo nesse tempo que eu passei por lá, nesses 6 anos, por meio dessas todas as pessoas e nas diferentes vivências, né? E quanto ao protagonismo das pessoas batizadas, que é a tua pergunta, eu penso que ainda é tímido. Então é um protagonismo ainda tímido. E isso se deve a talvez uma má compreensão do sentido do batismo. Para aquelas pessoas, o sentido do batismo está muito ligado ainda às superstições, essa ideia mágica de igreja. Claro que aqui onde nós moramos também tem muito disso, né? É o batismo mais visto com um caráter mais social do que religioso. Essas coisas todas que nós conhecemos. Então, infelizmente, não há muita ligação entre batismo e missão. As pessoas não fazem essa ligação. Agora, é claro que tem um grupo de pessoas que tem essa visão, né? Tem esse entendimento, embora seja um grupo pequeno. Então, o grande problema é que as pessoas batizadas nem sempre se sentem missionárias e não se consideram responsáveis pela evangelização. Então, é essa relação que eu faço entre a questão do protagonismo e o batismo. Olha, Padre Isaías, nós vemos que, tanto na realidade onde o senhor teve essa experiência lá na região amazônica, também como o senhor disse aqui no nosso contexto também aqui, no estado de São Paulo, na nossa diocese também tem essa mentalidade, muitas vezes, assim como o senhor disse, do batismo, né, como superstição, né, como uma mágica, e não como aquilo que os próprios documentos da igreja dizem, né, que pelo batismo nós somos missionários, e a natureza da igreja é também ser missionária, né? Então nós assumimos a mesma responsabilidade, né, no nosso batismo de sermos, né, missionários. E Padre Isaías, aproveitando que nós estamos então nesse mês de outubro,
nós temos um tema que norteia toda a reflexão, né, deste mês. E o tema do mês missionário deste ano é A Igreja é Missão. Nós temos também como lema, sereis minhas testemunhas, que está lá no versículo, no capítulo 1, lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, Padre Isaías, quais os desafios, né, de se viver de forma testemunhal, já que missão também é dar testemunho de Jesus, quais são então os desafios de se viver de forma então testemunhal a missionariedade hoje? Esse tema do mês missionário 2022, a Igreja é Missão, faz parte de uma tríade, né, que nós estamos vivendo na Igreja do Brasil. Começamos com a vida é missão, depois o ano passado Jesus é missão, e agora esse ano a Igreja é Missão, como uma forma de conscientizar. Eu penso que 3 desafios, Mateus, 3 desafios para a gente viver essa temática da Igreja é Missão, e também na ótica do testemunho nosso, né, enquanto pessoas cristãs. O primeiro desafio é o desafio da compreensão, como a gente até já citava anteriormente, né? Um grande problema, um grande desafio é as pessoas da igreja não terem uma compreensão da sua missionariedade. Então, geralmente, as pessoas elas têm muita dificuldade de entender-se como missionárias. Então, esse é um desafio primeiro, né? Ainda há muito na mentalidade das pessoas aquela ideia de que o missionário é só quem pega uma mala e viaja até a África ou viaja até a Amazônia, que a missão é uma coisa para um grupo seleto. Então, acho que o desafio de formar a consciência é para que todo mundo entenda a sua missionariedade. Depois temos um segundo desafio que no mundo atual hoje, a crise da vida comunitária. Então, nós sabemos que o cristianismo, a nossa religião, ela é comunitária por excelência. E por outro lado, nós temos a marca do individualismo, né, que é a marca dos tempos atuais. Então, precisamos compreender que a missão evangelizadora não é um projeto particular. Ela não pode ser feita ou vivida segundo um modelo que nos apetece, né, que me apetece. Então a missão é feita em comunidade, seguindo os critérios e as diretrizes da igreja, que é essa grande comunidade maior, né? Então, portanto, não há uma igreja em estado permanente de missão quando se obedece mais a uma cabeça, a cabeça de uma só pessoa, em detrimento dos planos pastorais diocesanos, da Igreja do Brasil, os planos mais coletivos, né? Então, eu creio que um grande desafio à igreja missionária é a crise do comprometimento comunitário. E depois um terceiro desafio, que toca diretamente o nosso testemunho missionário também, é a gente não perder de vista o Evangelho. Às vezes, na missão da igreja, acaba havendo um desvirtuamento de metas, né? A missão, nós temos que entender que é o anúncio do Evangelho de Jesus e a construção do seu reino. Essa é a meta da missão da igreja. A missão não é a pregação das minhas próprias convicções pessoais. A missão não é pregar para defender a própria instituição religiosa. O Papa Francisco ele tem frisado muito que precisamos vencer o perigo da autorreferencialidade. E o que é isso? A autorreferencialidade é o perigo da gente anunciar a si mesmo, ou de ficar gastando energia somente para manter de pé a instituição religiosa. Então, muitas vezes a gente defende as coisas da igreja, mas não somos tão chegados às causas de Jesus presente no Evangelho, que é o amor fraterno, o perdão, a cultura da inclusão, a proximidade, a justiça social, a construção da paz, a dignidade humana, a partilha dos bens. Então a igreja não pode anunciar-se a si mesma, ela é sinal e instrumento do reino de Deus, do Evangelho de Cristo. Ela deve estar a serviço do reino, ela existe em função disso. E existem pessoas mais apegadas à instituição do que ao Evangelho, né? Quando a instituição religiosa ou uma pessoa fica mais em evidência com o Evangelho, aí tem um erro
de evangelização, uma missão errônea. Então, a nossa vida de igreja deve gerar em nós uma paixão pelo Evangelho, ter a centralidade no Evangelho. O senhor tocou numa coisa muito interessante quando nós falamos, então, né, do Papa Francisco, né, citando, né, o perigo da autorreferencialidade, a crise do compromisso comunitário. Isso aparece muito na Evangelii Gaudium, né, que foi o primeiro escrito do Papa Francisco, e que eu gostaria, né, Padre Isaías, e também você que nos acompanha, de falar um pouquinho disso. O Papa Francisco, ele tem uma mensagem quando ele fala também, né, sobre a missão, citando o Papa aqui: esta vida divina não é um produto para vender, não fazemos proselitismo, mas uma riqueza para dar, comunicar, anunciar. Eis o sentido da missão. Recebemos gratuitamente este dom e gratuitamente o partilhamos sem excluir ninguém. Então todos têm direito, né, à missão do anúncio do reino, do evangelho, tanto anunciar e também receberem essa mensagem. Padre Isaías, aí eu pergunto também para o senhor, nós estamos, né, neste podcast de entrevistas, ele de cunho, né, vocacional. Então, como que o senhor entende essa relação missão e vocação? Essa é uma pergunta interessante, bastante boa, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: existe uma vocação missionária, como que no rol das vocações específicas tivesse lá também uma que é a vocação missionária. Vale ressaltar que a missão não é uma vocação específica entre as outras. Então, não é a missão que está a serviço da vocação, é a vocação que está a serviço da missão. Então, afirmar que existe uma vocação missionária é um erro no seguinte sentido: porque a missão é a natureza da igreja. Não é apenas uma dimensão, não é apenas uma vocação entre as outras. A missão não é um chamado feito a um grupo seleto de pessoas, ou a mim que sou padre. Todas as pessoas da igreja são missionárias por natureza. E isso não é uma escolha, né? A vocação já seria estar na linha da escolha, ali da escolha de Deus, a escolha nossa. A missão não, é uma escolha. Ou somos cristãos missionários ou não somos nada. Eu quero aqui até lembrar do Dom Pedro Casaldáliga, que foi um grande poeta, profeta, místico, pastor do povo, bispo de São Félix do Araguaia, né? Ele disse o seguinte: desejaria que todas as pessoas e cada uma delas pudessem visitar, pelo menos em espírito, a própria pia batismal, mergulhar na pia batismal a cabeça, né, e descobrir a missionariedade do próprio batismo. Então, devo ser missionário. Se eu não sou missionário, então eu não sou cristão. Então, isso era o que dizia o Dom Pedro. Então, nesse sentido, eu penso que a relação entre a vocação e a missão é a seguinte, né? Todos somos pessoas missionárias. E a vocação específica, ou seja, o ministério ordenado, a vocação laical, a vida religiosa consagrada, é um modo de viver a missão, assumindo uma identidade e um carisma próprio. Então, cada vocação específica, daquelas que eu citei aqui, traz consigo um aspecto relevante da missão integral da igreja. Então, por exemplo, a vocação para o ministério ordenado destaca o papel de coordenar a ação evangelizadora. A vocação para a vida religiosa destaca a importância dos votos evangélicos, ou seja, de algumas virtudes no exercício da missão. Isso é importantíssimo, né? A vocação laical, por exemplo, destaca a missão de sermos sal e luz no cotidiano da vida, em meio às estruturas do mundo. Então, eu creio que é essa relação que nós podemos dar como destaque. Não é a vocação que se serve da missão, mas é a missão que se serve das vocações específicas. E quando nós falamos, né, nós meditávamos no mês de agosto as vocações, né, específicas, como que o senhor trouxe aqui também, a gente vai refletindo um pouquinho de que, relacionando com o mês das missões, mês de outubro, a gente muito escuta que assim,
o religioso, ou o padre, o leigo, o casal, foi fazer missão. Né? Eu vou fazer missão. Esse termo é complicado, né? Fazer missão, como se fosse uma obrigação nossa. Nossa, eu fui lá fazer missão, tive que ir lá fazer. Na verdade, como a gente entende, é a essência da igreja, né? Automaticamente já está nas nossas entranhas este ser. Nós somos missão, nós não fazemos, né, missão. Então, com as vocações específicas ou não, onde nós estivermos, nós já somos, né, missionários pelo batismo. Padre Isaías, eu peço, né, para o Senhor deixar, né, uma mensagem de incentivo, uma palavrinha, né, para todos os nossos amigos que nos acompanham. Estamos aqui no momento vocacional e também no mês de outubro. Esse mês simbolicamente forte para as missões, né? Então quero deixar como mensagem aqui um convite que o Papa Francisco fez no Evangelho Gaudium. Então ele pede assim a nós, né? Não deixem que vos roubem o entusiasmo missionário. E eu poderia até acrescentar aqui, não deixe que vos roubem também o entusiasmo vocacional, né? Porque uma vez que temos vocação bem vivida, é uma garantia de que a missão da igreja ela vai ser bem desenvolvida, bem vivenciada também. Então que nós não permitamos que nada no mundo venha roubar de dentro de nós esse ardor vocacional e esse ardor missionário que nos remete àquilo que é mais essencial da vida e da fé, que é a própria essência de Deus. Então, meus queridos amigos que nos acompanharam aqui, não deixeis que vos roubem o entusiasmo vocacional e missionário. Então nós já vamos encerrando esse nosso momento de partilha, de experiências. Então, Padre Isaías, muito obrigado, né, por ter aceito o convite aqui conosco, estar conosco nesse nosso momento vocacional. E obrigado você também que nos acompanhou. E já aproveito para convidá-lo para o nosso próximo encontro, onde conversaremos um pouco sobre o Ano Nacional Vocacional. Um grande abraço a todos.